Olá, vamos dar início para mais uma aula de psicanálise, na companhia, né, dos textos de Freud, dos textos de Lacan, e para pensar, para ampliar a nossa percepção sobre o conhecimento psicanalítico, fundamentalmente a clínica, né? A psicanálise, eu sempre bato nessa tecla, ela é um campo fundamentalmente clínico, a teoria é uma teoria da clínica. Tudo que Freud trabalha e escreve ali, né, é pautado na escuta psicanalítica, e assim vai ser também com os conceitos tanto de inconsciente quanto de ego e superego, que aparecem num segundo momento teórico do Freud, onde ele vai desenvolver uma nova tópica sobre a dinâmica do aparelho psíquico, né, que ele chamava de aparelho psíquico. E eu estou dando o título desse vídeo aqui, dessa aula, isso vai dizer e o supereu vai obrigar. Isso vai dizer, o supereu vai obrigar. Bem, contextualizando, né, pelo menos minimamente, o Freud desenvolveu inicialmente uma teoria da divisão do aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele desenvolveu uma segunda tópica, uma segunda repartição do aparelho psíquico, que ele chamou de id, ego e superego, que não está desvinculado dessa primeira concepção de inconsciente, pré-consciente e consciente, não está desvinculado disso, mas aborda questões outras que essa primeira tópica não consegue abarcar, né? E um primeiro ponto importante que eu entendo como sendo essencial é a gente não fazer transposições de que o id é o inconsciente, o ego é o pré-consciente e o superego é o consciente. Não se trata de transposição, né, de redizer a mesma coisa. O Freud não estava fazendo isso. O Freud, na verdade, foi levado a essa nova inferência sobre as forças e as dinâmicas do inconsciente para tratar de questões, né, relacionadas fundamentalmente ao avanço da teoria da pulsão, que seria o além do princípio do prazer, né? Freud se dá conta, num determinado momento, que o princípio do prazer não é o princípio que domina o aparelho psíquico, tem alguma coisa que vai além do prazer. Nem sempre o ser humano busca satisfação prazerosa, às vezes ele busca satisfação dolorosa, e aí vai entrar a questão do masoquismo. Freud vai desenvolver toda uma concepção do masoquismo, e aí, né, quer dizer, a partir desse além do princípio do prazer, dessas forças né, que Freud vai localizar como sendo forças na direção da destruição, da morte, e vai conceituar a pulsão de morte, né? E isso vai ser fundamental para que ele avance, e nesse avanço ele é levado a dizer que existem forças psíquicas que não estão simplesmente sob o regime ou a serviço do princípio do prazer, né? Em outro momento, a gente colocou que o princípio do prazer seria, para Freud, inicialmente, uma baixa das tensões, das excitações, né? Um encontro com um objeto que possa operar algum tipo de diminuição de tensão no aparelho psíquico. E depois o Freud vai pensar justamente que há alguma coisa além, né? E baseado nesse além do princípio do prazer, é importante a leitura do texto, além corta isso,
a leitura do Além do Princípio do Prazer é importante, mas é importante a gente ter em mente que Freud está falando de um ponto de vista clínico, não de uma concepção de aparelho mental, de entidades mentais, id, ego e superego. Não, Freud está falando de questões clínicas que estão no discurso, que estão na fala do sujeito em análise nas associações livres, né? Então, a própria ideia do recalque, que o Freud vai depois rediscutir, né? A própria ideia do recalque está ligada a essa relação entre o eu e o isso. E aí essa ideia de id, que aparece na teoria psicanalítica, né, estaria fundamentada num termo que o Freud usava, que é o termo da língua alemã, que é o termo das es. Né? Das es seria o isso. Isso. Isso que constitui uma determinada verdade, isso que articula alguma coisa do meu inconsciente, né? Que se diferencia do eu enquanto a minha relação com a realidade, a minha relação com a consciência, a minha relação com as ideias pré-conscientes e conscientes, né? O próprio sujeito vai estabelecer uma relação, né, consigo mesmo, colocando como eu e isso. E o próprio recalque, como eu ia introduzindo, a própria ideia de recalque já introduz, já carrega essa concepção. Desde o início do pensamento de Freud, essas coisas já estão presentes, o Freud depois só vai formalizar na teoria. Né? A ideia de recalque é fundamentalmente a ideia de que eu não quero saber nada sobre isso. Então, Freud vai falar no recalque, né? Ele vai desenvolver toda a teoria do recalque no início, na primeira tópica, e depois ele vai dizer que o recalque é uma defesa fundamentalmente ligada a um conflito. Né? Ele já estava falando de conflito desde cedo, mas ele vai falar de um conflito de quê? De conflito entre essas forças. Essas forças internas, entre aspas, né? Essas forças que o sujeito vai dizer, isso que me constitui fala, né? Quer dizer, isso me atravessa, isso me incomoda, isso me faz enigma, isso né, quer dizer, sobre isso eu não quero saber, sobre isso eu não quero falar, sobre isso eu não quero pensar, mas isso é uma força intrínseca ao próprio funcionamento do sujeito que insiste, né? É uma força de insistência. Mesmo que o sujeito se oponha a essa força, o Freud descobre o que uma das grandes descobertas de Freud é que nós somos sujeitos divididos, né? E nesse sentido, nem sempre o sujeito aceita as suas próprias ideias, nem sempre o sujeito aceita as suas os seus próprios desejos, nem sempre o sujeito aceita determinadas fantasias, determinadas organizações mentais, psíquicas. Né? Então, essa separação entre eu e isso, né, é fundamental para entender a própria lógica da neurose e do recalque, que é o primeiro ponto aí que o Freud vai desenvolver, avançando com a ideia do id. Né? Então, o texto de referência aqui, que eu vou colocar, seriam dois textos de referência, fundamentalmente, além do outro texto sobre pulsão de morte, que é o Além do Princípio do Prazer. Que seriam esses dois textos, seria o Ego e o id, né? Que está no volume 19 da Imago, e as novas conferências introdutórias, aonde o Freud retoma ali a questão
do isso, do eu e do supereu, né? Lá o termo alemão novamente dizendo das es, o isso, que depois a língua inglesa, a tradução inglesa, da qual a gente é herdeiro, né, transformou esse das es no id, né? Mas o Freud falava em o isso. Então, essa relação entre eu e isso, né, que está na base do conflito, né? Eu não quero saber nada sobre isso, que me constitui. Eu não quero saber nada sobre isso, que constitui alguma coisa da minha fantasia como sujeito, como desejante, né? Então, esse isso seria, a gente pode entender, né? Esse isso seria um campo, né? uma elucubração teórica do ponto de vista freudiano. A gente pode dizer assim que o isso é a sede das pulsões, né? São as forças que insistem na direção da satisfação, né? Então, e aí essas forças que insistem, né, elas vão continuar operando a sua insistência mesmo com a barreira do recalque. Então, mesmo com a barreira do recalque, isso está lá insistindo em encontrar algum tipo de satisfação, mesmo que seja uma satisfação que o Freud vai chamar de substitutiva, né? A pulsão, essa é a teoria de Freud desde o início, né? Quer dizer, Freud vai dizer que o sintoma neurótico, por exemplo, e as formações do inconsciente são satisfações substitutivas diante do recalque. Então, o sujeito não aceita determinada ideia, não aceita determinada fantasia, recalca essa ideia e essa ideia retorna através de um representante deslocado, condensado, de forma que essa força que estava ligada à ideia recalcada encontra uma via de satisfação. Então, a gente pode dizer que isso é uma força. É uma força, né, que visa a satisfação, né? É a sede das pulsões, a gente pode colocar assim. O Freud chama isso também de grande reservatório da libido, de onde provém as energias que dinamizam o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, e a própria relação entre isso, eu e supereu, né? São duas tripartições do inconsciente aí. Depois a gente vai retomar essa questão. Mas eu não quero saber. Recalque, né? Recalque. Né? Eu versus isso. Alguma coisa disso que eu não quero que aceda ao meu saber. A minha consciência, a gente pode colocar assim, a minha percepção, ou até a minha pré-consciência, nem na minha pré-consciência eu quero que isso esteja presente, eu recalco, mas as forças do isso estão ali, continuam insistindo, elas não vão desaparecer, elas continuam ali insistindo, e elas vão insistir em fazer o quê? Em encontrar uma satisfação, como eu disse ainda agora. Vão insistir numa determinada forma de satisfação. E vão insistir numa determinada forma de satisfação, encontrando substitutos, né, ideativos, né, através de um dizer. Então, o que se desloca e o que se condensa está na ordem de um dizer sobre isso que eu não quero saber. O sintoma tem a estrutura de um dizer sobre isso que eu não quero saber. Isso é fundamental, né? Para a gente entender a dinâmica psíquica sem ficar entrando nas elucubrações metafísicas de que o id, o ego, o superego, as partes da mente. Não, a gente está falando aqui de forças
e de linguagem. Então, isso vai constituir uma determinada maneira de dizer um determinado conteúdo da fantasia recalcado. Então, esse dizer, né, vai se articular a substitutos também que vão metaforizar o conteúdo recalcado, que o Freud chamou de condensação. Essa metaforização, que é um termo lacaniano, o Freud usava o termo condensação. Não tinha ainda essa entrada nos estudos mais profundos sobre a linguagem, que o Lacan vai tomar do Ferdinand de Saussure, do Jacobson, de outros linguistas, para abordar os processos inconscientes. Então, isso vai dizer mesmo que eu não queira saber. Mesmo que eu não queira saber, isso vai dizer através de condensações e deslocamentos. Quer dizer, essa satisfação substitutiva constitui um dizer, constitui uma distorção sobre o conteúdo recalcado, para que eu, distorce, o inconsciente faz aqui uma distorção, aqui a gente pode até localizar o inconsciente, o inconsciente faz uma distorção de maneira que essas forças encontrem uma forma de dizer deslocada, condensada, metaforizada, metonimizada. Então, o inconsciente vai encontrar um representante simbólico e dizer sobre isso. Na medida em que o sintoma carrega uma dimensão discursiva, o que o psicanalista faz diante do sintoma não é prescrever uma remediação, não é prescrever uma solução. O que o psicanalista faz diante do sintoma, já avisado de que aquilo condensa uma série de ideias da fantasia do sujeito, do desejo do sujeito recalcado, o que o psicanalista faz é dar a palavra ao sujeito. Diga. Quer dizer, diga, é fazer com que isso diga através do discurso associativo. E através das livres associações de ideias, o sujeito possa articular alguma coisa de um dizer pela boca sobre o que está recalcado. E aí, na análise, o espanto, muitas vezes. O espanto, o estranhamento, caramba, olha só o que eu estou dizendo. Mas isso que eu estou dizendo concerne a mim, concerne a minha fantasia. E eu estou dizendo mais do que eu imaginava que eu poderia saber sobre o meu desejo. E o sujeito vai ali encontrando, se aproximando de verdades relacionadas às fantasias, verdades relacionadas ao desejo, as verdades do desejo, através do processo de análise. O sujeito vai se encontrar com as suas próprias verdades inaceitas, e vai ter que dar conta disso de alguma forma na análise. Acontece que, na medida em que as forças do isso insistem em dizer, as forças do eu continuam forçando também para embarrear esse dizer. Na análise, quer dizer, essas forças do recalque, que recalcaram e que produziram o retorno do recalcado, essas forças também vão emergir na análise e vão funcionar como resistência. Então, quanto mais o sujeito se aproxima do recalcado, maior a resistência. Quanto mais o sujeito se aproxima do núcleo do conteúdo recalcado, maior a resistência, porque é mais difícil de dizer. Então, é justamente por conta da dificuldade de dizer que o sujeito recalca, da dificuldade de pensar que o sujeito recalca. Pensar no sentido de conceber enquanto pensamento de si ou ideia da sua fantasia. Freud vai dizer, as fantasias, quer dizer,
existem fantasias inconscientes, existem ideias inconscientes. Então, essas ideias recalcadas retornam através de um dizer. Isso vai dizer mesmo que eu não queira saber. E na medida em que isso força para um dizer, né, que a princípio é um dizer que o sintoma carrega, a gente pode colocar aqui, o sintoma carrega, né, existe uma condensação de ideias aqui prontas para serem ditas. Então, o dizer o inconsciente vai forçar no sentido de dizer a partir do sintoma. O sujeito não diz pela palavra, vai dizer pelo sintoma. Mas o que está articulando o sintoma nada mais são do que palavras. Por isso que a associação, por isso que a psicanálise, né, é fazer falar. Né? Uma das bases da psicanálise é essa, fazer falar. E essa força que insiste em não saber, que insiste em recalcar, é a força do eu, né? O eu é a instância que recalca, né? Isso é bom que também se distingua, muita gente confunde as bolas, né? Às vezes tem gente que diz assim, o super-eu recalca. Não. Quem recalca, a experiência inconsciente do recalque é a experiência do eu. Eu não quero saber. Diante da angústia, eu recalco. É isso que Freud vai dizer também no texto das inibições, sintomas e angústia. Né? Ali ele vai colocar a angústia como motor do recalque. Então, diante de uma angústia ligada a um determinado conteúdo ideativo, recalque. Só que essa força insiste. Né? Então, quer dizer, aí a dinâmica do conflito vai permanecer na análise, não obstante o sintoma, às vezes, perder lugar na análise, né, pela via da transferência e pela via da elaboração, o sintoma perde um lugar no sentido do que a gente pode conceber como sintoma neurótico, né, os sintomas obsessivos, sintomas histéricos. Em alguns momentos, isso perde lugar justamente porque o sujeito está podendo dizer, o sujeito está podendo elaborar, né? Mas alguma coisa do eu continua ali embarreirando e resistindo. Por isso que Freud dizia que não existe psicanálise sem resistência. Né? O eu vai emergir ali como um importante vetor de resistência. Né? Isso pode, né, quer dizer, isso acontece de uma série de maneiras. Por exemplo, quando o sujeito para as associações e diz assim, bem, fulano, fulana, doutor, doutora, ou seja, o que for que a pessoa queira dizer, como queira tratar o psicanalista, né, vai falar, fulano, não acabou não? Então, fulano, nossa, como eu estava pensando em vir aqui, é importante, né, eu estar vindo aqui. Quer dizer, é uma forma de cessar as associações e de resistir à fala. Né? E depois a gente vai, né, entender que a resistência também vai ser dinamizada na própria transferência, a resistência vai emergir. Né? Isso é uma outra discussão. Né? Bom, vamos focar nisso aqui, nessa dinâmica do que está em jogo no id, ego e superego. Bem, o eu, né, vai aparecer fundamentalmente que vai constituir ideais a partir da própria formação do eu, que o Freud vai dizer, a formação do eu é na base narcísica, ou seja, o eu é um objeto do investimento da libido, o eu é uma imagem de si, é uma opulência na sua base, né? O narcisismo como uma opulência, né? O Freud vai falar na megalomania infantil, Sua Majestade o bebê, né? A criança como sendo
grande investimento dos pais ali na própria experiência dessa criança, né, vai ser objeto desse investimento, e num determinado momento vai ter lá a sua experiência de opulência e as suas ilusões de onipotência em torno, né, dos olhares, do discurso do outro, das falas do outro, dos investimentos amorosos, né? Quer dizer, os investimentos da libido. Por isso que está em jogo o narcisismo. O eu não é um reconhecimento da imagem de si só. É um reconhecimento da imagem de si como uma imagem jubilosa da criança no olhar do outro, no espelho, né? Um júbilo da totalidade do eu, de si mesmo, que vai ali se constituir como um ponto e um alvo de investimento da libido, que se constitui como alvo de investimento da libido, né? Então, sua majestade o bebê, Freud dizia lá no texto do Narcisismo, né? A criança não vai sofrer as vicissitudes da vida, não vai passar pela doença, não vai... São idealizações. Sequer vai passar pela morte, né? Todo sujeito tem, né? Tem essas ilusões, esses anseios, por exemplo, de imortalidade, que na relação com a criança, né, do ponto de vista comum, os pais vão meio que atualizar, vão reeditar o seu próprio narcisismo perdido na chegada da nova criança. E aí ela, né, quer dizer, esses anseios, né, que os pais idealizam em torno da criança vão fundar a própria constituição do eu como um eu opulente, como um eu alvo do amor dos pais. Então, o eu aí vai ser narcísico, né? Vai ser amar a si mesmo, né? É aí que vai surgir o eu. Ora, essa configuração narcísica, basta ler, né, o texto do Narcisismo, é importante ler, né, onde né, dizer, os pais, né, dizer, a criança será novamente o âmago e o centro do universo, sua majestade o bebê e tudo, né? E aí o Freud vai dizer, essa ideia, esse investimento dos pais, nada mais é do que esse amor dirigido à criança, nada mais é do que a tentativa de recuperação do narcisismo perdido dos próprios pais. Então, não há, né, quer dizer, o Freud conclui que o amor dos pais sobre a criança não é um amor totalmente incondicional, né? Tem alguma coisa do próprio narcisismo ali. Aliás, como Lacan dizia, todo amor é narcísico, né? Então, na base do eu está o narcisismo. Isso é fundamental. Na base do eu está. E aí, essa constituição narcísica, fundacional do eu, que funda o eu, né? É óbvio que é impossível que a criança, no andar da carruagem, na relação com os pais, é impossível que se sustente essa ilusão de onipotência, né? De eu sou o centro do universo, né? Isso é impossível se sustentar, né? Existem as barreiras que vão surgir, que vão emergir ali na relação ao outro, que vão constituir a própria entrada dessa criança no lá chamado complexo de Édipo, onde ela vai ter que se deparar com a interdição, né? Ela vai ter que internalizar e simbolizar, né, as interdições, né, a satisfação plena, as interdições à satisfação irrestrita da libido e as interdições à própria constituição narcísica, né? Então, o narcisismo não é passível de ser, né, essa opulência, essa ilusão de onipotência não é possível de ser sustentada no tempo. E como dizia uma professora que eu tive, Teresa Pinheiro, ela dizia assim, o tempo, a sexualidade em Freud é a grande metáfora do tempo. Interessante isso, né?
Porque entrar na temporalidade significa entrar no nível da sexuação, ou seja, no nível da mortalidade. O tempo faz com que haja mudança. E a mudança nada mais é do que a morte de alguma coisa e a perda de alguma coisa que ficou desse eu. Alguma coisa tem que se perder disso. Dessa experiência jubilosa com o outro, alguma coisa tem que cair. Né? E o tempo, né, quer dizer, aí vai ser, né, quer dizer, o encontro com a mudança, já ali é o próprio encontro com a morte, né? O encontro com a finitude, o encontro com a sexuação, na medida em que todo ser sexuado é um ser mortal. A gente parar para pensar, todo ser, como o próprio Lacan enfatizou, né? Todo ser sexuado é um ser mortal. Os seres assexuados são seres imortais, ou, né, quer dizer, que se dividem, são autorreprodutivos, né, não tem, né, nós, seres humanos falantes, nós somos seres sexuais. Então, a castração ela vai estar relacionada com as mudanças nesse eu, que vão ser inevitáveis, né? E alguma coisa nessa mudança, nessa operação de mudança, se perde na relação ao outro. Se perde. Alguma coisa disso fica perdido da relação com o outro, que faz com que o eu busque identificações, novas identificações, até para permanecer se sustentando ali na vida. Né? As pessoas buscam identificações para tentar se sustentar na vida. E é o que a criança faz. A criança, diante das perdas, das sucessivas perdas, isso que cai, né, na passagem do tempo, no encontro com a castração, no encontro com as interdições, isso que se perde, né, depois o Lacan vai falar do objeto A como extração, né, do objeto perdido na relação com a mãe, isso que se perde também vai estar relacionado à força pulsional. Né? Bom, diante da própria perda, né, esse ego, o eu, que já não é mais o mesmo, que já não é mais aquela criança maravilhosa, aquela opulência narcísica, já tem alguma coisa de uma perda aí, o que vai acontecer nesse processo? Vão acontecer as idealizações. Né? A criança vai tentar, obviamente, né, seres humanos ficam tentando recuperar a opulência, ficam tentando recuperar ilusões de onipotência, ilusões de imortalidade. Né? Quer dizer, o eu inconsciente está ali tentando uma unidade o tempo todo, tentando manter a sua unidade, mas, né, na medida em que nós somos seres falantes, o que a gente se encontra com a divisão? Falou, se dividiu. Né? Não é por acaso que a associação livre de 10 leva o sujeito à divisão. O sujeito se espanta com o que diz. Então ele se divide. Esse eu não é sustentável. Né? Essa unidade narcísica não é sustentável. A divisão do sujeito que o Lacan vai escrever com um S barrado, sujeito dividido, né? Uma barra aí. E aí os ideais vão emergir na medida em que eu quero manter a minha imagem narcísica ideal. E é o que o sujeito faz em função do outro, né, muitas vezes. Para não perder o amor do outro, o sujeito tenta manter uma imagem narcísica ideal e tudo que não é da ordem dessa imagem narcísica ideal, recalca. Tudo que vem na cabeça, tudo que está na fantasia, que possa ser incompatível, Freud usava muito esse termo, né? Que possa ser incompatível com a imagem ideal de si mesmo, esse eu, esse imagem ideal de si, é força do recalque. Né? Para não perder o amor do outro, para não perder o amor de mim mesmo sobre mim, né? que está ancorado no outro também,
de uma certa forma, né? O próprio amor de si está ancorado no outro, está ancorado nos pais, nesse investimento inicial, primordial do Sua Majestade o bebê. E aí a criança vai constituir imagem ideal de si e essa criança vai se manter no inconsciente, né? O inconsciente é o infantil. Então, o que está em jogo no inconsciente, o que está em jogo na análise, é essa criança, né, idealizada de si mesmo, que recalcou e que precisa lidar e que precisa se haver com isso que está recalcado. Com isso que está recalcado. Eu preciso me haver com isso que está recalcado, né? A não ser que eu deixe para lá e vou me vivendo bem com os meus sintomas. Freud dizia que o sujeito prefere a miséria do sintoma do que a verdade do desejo, né? ou do inconsciente, das suas fantasias. Então, essa idealização, né? A imagem ideal de si mesmo, né? Vai ser chamada por Freud de eu ideal. Eu ideal. E, obviamente, que na medida em que essa imagem ideal de si mesmo, como uma projeção da imagem do eu no espelho, né? Ela não se sustenta, como a gente está dizendo, a própria fala divide, a própria fala mantém, né? A castração está ali presente, né? O sujeito é desejante, né? Como dizia Platão, né? Só se deseja o que não se tem, né? Se o desejo se o desejo possui o objeto, então o desejo não, né, não se sustenta, né? Então, assim, há um paradoxo aí, né? Isso aqui às vezes os neuróticos têm dificuldade de lidar com isso. Então, sujeito dividido significa sujeito desejante, sujeito castrado, não unificado, não, né? Mas o eu fica insistindo nessa unidade. E essa unidade vem como uma exigência. Essa imagem perfeita de si vem como uma exigência. Esse ideal vem como uma exigência. Quer dizer, e na medida em que eu não consigo manter o ideal de mim mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou me dirigir ao outro para tentar do outro encontrar alguma coisa que possa servir para a minha identificação. E aí a passagem do eu ideal para o ideal do eu. São duas coisas. Né? Eu ideal, vou colocar aqui, eu ideal e ideal do eu. Ora, veja, vou até deixar o sujeito barrado aqui no meio disso, né? Pertinho disso aqui. Né? Eu ideal e ideal do eu. Eu ideal, na medida em que eu ideal não se sustenta, eu vou buscar no outro algum elemento, alguma característica, algum traço para introjetar no meu eu e para tentar uma identificação e integralizar o eu. Mas isso é um paradoxo, porque na medida em que eu introjeto um traço, eu já não consigo integralizar uma unidade, porque o meu eu se constitui por uma dinâmica e uma pluralidade de traços. São traços plurais. E aí eu já não sou uma unidade, eu já sou uma pluralidade. Né? A gente pode colocar o eu como eus aí no plural. Né? Eu diferente de mim mesmo. Né? Então, essa operação de identificação já é uma operação, né, que implica essa pluralidade do eu, né, que o Freud vai chamar de uma pluralidade identificatória, né, de identificações no plural, né, baseadas no ideal do eu. Então, eu tomo o outro como um ideal. Né? Aí, na medida em que o eu ideal não se sustenta, eu vou buscar no outro, idealizado, alguma coisa que possa suprir o meu próprio eu, vai ser o ideal do meu eu. Né? Isso não é uma coisa simples de entender, mas a gente pode colocar, às vezes, da seguinte maneira, né? A criança ela busca nos pais, ou na mãe ou no pai, determinados traços, introjeta esses traços, essas características e busca identificações.
o ser humano vai buscar identificações na vida. Então, a pessoa encontra um determinado outro que possa ser, que funcione ali na sua fantasia como um ideal, e aí a pessoa vai se identificar aquilo, né? Vai se identificar aquela pessoa, vai colocar a pessoa no lugar idealizado, vai colocar né, sempre idealizado, porque quando a gente chega perto, o sujeito é barrado, aquele outro lá é um sujeito barrado, não um outro ideal e perfeito, né, absoluto, não, é um sujeito também castrado, desejante, passível de visão, né? Então, o ser humano idealiza o outro e se identifica, internaliza, introjeta traços desse outro, aí mitifica também, né? Às vezes chega a chamar de mito. O outro é um mito. E ali eu encontro, quer dizer, se eu já tenho alguns traços introjetados que esse outro representa, né, eu passo a amar esse outro. Né? Na medida em que alguma coisa que já está tracejada no meu ideal de eu vejo no outro. Num outro que aparece, de repente, e aquelas características, aqueles traços do outro, né, aparecem, muitas vezes, para muitos sujeitos, como traços de identificação. Né? E muitas vezes o sujeito encontra num outro, num mito, uma forma de externalizar ou de até autorizar determinadas fantasias, determinadas ideias que não estavam autorizadas pelo próprio sujeito. O sujeito mantinha lá escondidinho, mas aí de repente aparece um outro que diz o que eu penso, que diz, né, que tem os traços daquilo que eu acho que deva ser o meu ideal. Opa, pronto, agora eu posso aparecer, agora eu estou aqui, né? Então, isso é um fenômeno, inclusive, social, isso é um fenômeno, inclusive, político. Isso existe na vida política, na vida religiosa, na vida acadêmica, na vida, né, na escola. As identificações vão acontecer. Então, o outro vai ser colocado no lugar de ideal para que o eu permaneça se identificando e mantenha a sua tentativa de integridade, de unidade, não conseguindo, sendo sempre fracassada essa tentativa de unidade. Ora, e aí é que entra a questão do supereu, né? Porque essa tentativa insistente de unidade, de unificação do eu, justamente por isso recalca as forças do isso, né? Essa exigência de unidade, ela vai retornar para o sujeito como uma força, né, de recriminação, uma força de automassacre, justamente porque eu tenho que manter a minha unidade, a minha imagem ideal, ou então eu tenho que encontrar no outro um ideal que possa servir para a minha identificação, né? E aí, em função desses ideais, em função principalmente do ideal do eu, né? Mas também do eu ideal, né? Da imagem narcísica primária, idealizada, o supereu vai imprimir o seu massacre. E aí o massacre do supereu ele aparece como experiências de autoobservação, experiências de autojulgamento, né? Às vezes aquele pensamento que vem, uma vozinha lá dentro dizendo: olha, está vendo como é que você é incapaz de aceder ao seu próprio ideal? Porque quando, veja só, quando o ser humano constitui um ideal do eu, esse ideal está do lado do outro, né? Então, o sujeito está sempre tentando alcançar ou se nivelar ao ideal. O eu está sempre tentando alcançar e se nivelar ao seu próprio ideal. Ou seja, né, a gente pode ler da seguinte maneira: eu tenho um ideal de ser, então eu tenho que alcançar esse ideal. Na medida em que
isso já é um ideal, eu, por isso mesmo, já não sou o ideal. Eu já não sou o ideal. O ideal me exige que eu seja esse ideal. O ideal me exige que eu seja, que eu alcance, que eu me nivele ao meu próprio, aquilo que eu projetei ou que eu tento introjetar como sendo meu próprio ideal. Então, o eu, né, vai sofrer as exigências de alcançar esse ideal. O eu vai sofrer a autoexigência de se nivelar a esse ideal. E vai se massacrar, porque não consegue. Porque no que fala e no que se relaciona com o outro, já encontra a divisão, já encontra novamente as barreiras que constituem o desejo. Não encontra perfeição nem satisfação irrestrita, nem o ideal. Né? Muitos sujeitos, às vezes, se sabotam, né? Vamos dizer assim, se auto-sabotam, vamos colocar assim, se atrapalham de maneira proposital do ponto de vista inconsciente, se auto-atrapalham, a gente pode colocar assim, né? Justamente para manter o ideal no lugar do ideal, porque é difícil lidar com a exigência de alcançar esse ideal. E quem exige a força que vai exigir que o eu alcance o ideal, essa força Freud chamou de supereu. É uma força que obriga que o eu alcance o ideal. Isso, né, quer dizer, isso vai preponderar essa organização da relação do supereu com o ideal do eu. Isso prepondera muito na época de Freud. Né? Os ideais são muito bem organizados no social, muito mais bem organizados do que são hoje até. Né? Hoje os ideais são muito mais difusos, muito mais evanescentes, mas isso é uma outra discussão. Né? O que eu quero frisar aqui é que esse massacre do supereu sobre o eu vai vir, né? Quer dizer, a dificuldade do eu alcançar o ideal e do eu manter uma unidade vai retornar para o sujeito como uma autorrecriminação pelo fato de uma impureza. Né? É como se o fato de eu não ser um comigo mesmo já implica aí, na própria lógica da multiplicidade, da pluralidade, já implica uma não pureza. Não sou puro comigo mesmo, não sou um comigo mesmo, sou dividido, desejante, e aí vem o superior dizendo impuro, culpado. Né? A divisão implica que o superior acuse o fato de que o eu não seja uma integridade plena. E aí vem a acusação do superior. O próprio sujeito, né, quer dizer, a própria força de tentativa de alcançar um ideal massacra no sentido da acusação, do sentimento inconsciente de culpa. Então, o inconsciente, quer dizer, o inconsciente vai carregar, além de tudo, além do conteúdo recalcado, vai, junto com o conteúdo recalcado ali mesmo, carregar a culpa. Vai carregar as forças do superior acusatórias. Né? A acusação de que eu não sou isso. E de que eu tenho que ser pleno comigo mesmo. Né? Então, aí vem as vozes. Está vendo como é que você não consegue? Está vendo como é que você não alcança? Está vendo como você é incapaz? Está vendo como você não é íntegro? E aí vem as questões morais que alimentam também o superior, mas o superior não se reduz à moral social, não se trata disso. A gente tem que também desvincular. O superior é uma força interna. Não é a moral externa, social, internalizada. Não. Não, a gente não pode confundir. O próprio Lacan dizia que o superior não pode se reduzir à moralidade. Isso aí ele vai dizer ainda mais. Né? O fato de que o superior não se reduz à moralidade, que muitas vezes as pessoas confundem,
Isso é o beabá da psicanálise, Lacan vai dizer isso. É o beabá. Né? Então, o superior é uma força interna, né, que está muito mais próxima do id, do isso, como Freud vai dizer, é uma força interna contra o eu, né, que o Freud vai chamar de uma formação reativa, ou seja, a inversão de uma força contra as pulsões do isso. Então, o superior ele vai ser um resíduo das forças pulsionais que, por formação reativa, vão contra o eu, atacam o eu na direção do ideal. Na direção do ideal, isso em Freud. Né? Hoje a gente vê um superior um pouco diferente disso em alguns casos. Né? Casos de anorexia, casos de compulsões, né? A gente vê um superior diferente, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Aqui em Freud, né? A relação do superior com o eu é uma relação de exigência de alcance do ideal, ou seja, é uma obrigação interna. E nessa obrigação interna, o superior massacra, e massacra de maneira sádica. Né? De maneira sádica. Muitas forças sádicas vão ser tomadas aí por essa instância de autoobservação, por essas forças de autorrecriminação, da vozinha interna de acusação. Né? Essas forças vão ser tomadas no sentido de um sadismo. Então, as pulsões sádicas primárias vão ser, né, vão alimentar o superior, e o superior vai imprimir o seu sadismo contra o eu. E aí que vem os sentimentos inconscientes de culpa e os masoquismos. Né? Quer dizer, masoquismo moral vem disso, proveniente dessas forças sádicas, né? Que massacram o eu na tentativa, na exigência e na obrigação de alcançar o ideal, que é o ideal do próprio eu. É o ideal do próprio eu. No início, o Freud dava o mesmo termo, né? Quer dizer, ideal do eu e superior são a mesma coisa. Depois o Freud vai dizer, o superior é uma força que dirige, né, quer dizer, que exige que o eu seja perfeito, que o eu alcance o seu ideal, que o eu alcance o ideal do eu. Então ele já distingue, já começa a distinguir depois nas conferências, nas novas conferências, que é do volume 23, 22 ou 23, né? Eu tenho que me recordar aqui. Mas as novas conferências, o Freud vai dizer isso, né? O superior exige do eu o alcance do seu ideal. Ele vai dizer isso. Então, ali ele já está começando a distinguir ideal do eu de superior, que o Lacan depois vai dizer que são coisas diferentes. Uma coisa é o ideal do eu, outra coisa é o superior. Tá? Ora, essa questão do masoquismo é que Freud também vai articular as forças mortíferas, as forças de destruição, né? E o Freud vai pensar, vai chegar à conclusão de que o masoquismo não é alguma coisa que a pessoa pode experimentar ou pode não experimentar na vida. Não. Não há sujeito, não há constituição psíquica sem passagem pelo masoquismo. Essa é a conclusão de Freud. Não há experiência subjetiva sem passagem pelo masoquismo. Justamente por conta das forças, né, que vão dinamizar, direcionar o sujeito para a própria finitude, para a morte. Né? Quer dizer, tanto a vida quanto a morte vão estar dinamizando aí, né, a partir além do princípio do prazer, né, tanto vida como morte vão estar sendo dinamizadas, e o Freud vai dizer o seguinte: a libido, que são as forças de ligação, né, que são as forças psíquicas para a constituição de laços com o objeto,
constituição de laços sexuais, de laços sociais, de laços amorosos, de laços grupais, essa libido, né, que são forças para ligação, né, o Freud vai dizer o seguinte, no texto sobre masoquismo, aqui são várias referências de textos, tá? Mas a gente está se focando no ego e o id e nas conferências. No texto sobre masoquismo, o problema econômico do masoquismo, o Freud vai dizer o seguinte, a libido tem a função de tornar inócuo o caminho para a morte, a pulsão de morte. Ou seja, de transformar essa pulsão de morte numa possibilidade de ligação, de energia ligada e de vamos dizer, de desejo, né? De possibilidade de desejar e não de ir direto para a morte. Então, a libido vem aí como alguma coisa que vai funcionar embarreirando o caminho direto para a morte, né? E, ao mesmo tempo, a própria pulsão de morte embarreira a libido também, porque se tudo fosse prazer, se tudo fosse ligação, né? A vida não seria possível também, né? Alguma cota de prazer, de narcisismo, de tudo isso tem que ser renunciada para a constituição dos laços sociais, para a constituição da cultura. Né? O Freud depois vai dizer a cultura é, né, o resultado de uma renúncia pulsional. Então, na base da civilização está a renúncia pulsional. Mal-estar na civilização, outro texto importante. E aí, essa ideia de que a libido vai funcionar aí como um operador de tentativa de ligação e tornando inócuo o caminho direto para a morte, né? Freud vai dizer o seguinte, ela faz isso, ou quer dizer, as forças psíquicas fazem isso através da experiência primária masoquista. Né? Então, existe na própria experiência da satisfação erógena, infantil, ali mesmo, do corpo, existe alguma coisa de um masoquismo. Não existe só prazer, existe alguma coisa de um masoquismo fundante, que é justamente esse processo da libido que entra ali, tornando inócuo o caminho para a morte, para a manutenção da vida. Então, Freud vai, né, quer dizer, isso só pode se dar através de uma coalescência entre prazer e dor. Coalescência entre pulsão de vida e pulsão de morte. Essa coalescência vai produzir o masoquismo, vai produzir a experiência de um prazer erógeno que tem alguma cota de dor, justamente porque tem uma força empurrando para a morte, para a dor, para a compulsão à repetição, para a repetição do trauma. Né? Quer dizer, trauma e prazer são constitutivos da experiência psíquica para a psicanálise. Por isso que, às vezes, a pessoa, nem sempre, a pessoa procura a felicidade. Tem além do prazer. Nem sempre a pessoa está disposta a ser feliz. Né? A felicidade é algo muito subjetivo, muito particular, né? Muito fugidio, eu diria, né? A partir de Freud. Então, as forças para a morte, né? Elas vão também, então elas vão estar ali, né? No masoquismo, tanto quanto as forças para a vida. E o Freud vai dizer que o masoquismo é fundamental. Que se não tiver essa coalescência entre pulsão de vida e pulsão de morte, constituindo o prazer, uma cota de dor na experiência erógena do prazer, né, da própria libido, não há sustentação da vida. Então, aí, quer dizer, como é que a gente vai entender essa ideia do masoquismo primário com a ideia do supereu? O supereu vai imprimir o seu sadismo contra o eu, fazendo com que o eu sofra, no sentido de um masoquismo. Nesse âmbito, é quase que dizer que sadismo e masoquismo são a mesma coisa. É dizer isso. Né? Aliás, tem algumas concepções aí dentro da psicanálise de que todo sádico, no fundamento, é um masoquista. E o sadismo do supereu vai operar por uma via de culpabilização e o sujeito vai ficar culpado, se sentir culpado, né? Em função do ideal vai se culpabilizar.
em função do ideal, ele vai se sentir impuro. Né? Isso aparece muito na neurose obsessiva, essa sensação de impureza, essa sensação de que tem que estar moralmente perfeito, de que não pode desejar, não pode isso, não pode aquilo, tem que estar tudo perfeito, arrumado, tudo organizado, simetricamente planejado, tudo idealizado para o futuro, né? O dia amanhã tem que ser assim, 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 e aí é óbvio que não vai ser assim, assim, assim. Vai ser alguma coisa vai se quebrar nesse plano do obsessivo, nesse ideal do obsessivo, que vai levar o sujeito à angústia. Aí o sujeito faz sintoma para aplacar a angústia. Né? Quer dizer, todas essas coisas da neurose obsessiva estão fundamentadas nessa questão do ideal do eu e do supereu. Então, o supereu vai obrigar. Né? O supereu vai obrigar, e vai obrigar no sentido de um imperativo, de uma força imperativa. Ora, a gente tem que entender isso ao nível das forças pulsionais, não ao nível da moral social. Estou batendo de novo nessa tecla para a gente concluir esse vídeo. Né? A gente tem que entender isso ao nível das... O Freud mesmo vai dizer, o supereu é o resíduo de investimentos primários e infantis de objeto. É o resíduo pulsional disso, de investimentos do id. Então, esse resíduo pulsional vai forçar no sentido de uma obrigação contra o eu. Ora, como é que força, né? Quer dizer, como é que esse supereu funciona? Funciona com a ideia de autoobservação, por exemplo. Ideia de né? O sujeito está o tempo todo se julgando, se avaliando, ou então se sentindo avaliado pelo outro. Ah, o outro vai me avaliar, o outro vai me julgar, o outro vai ver se eu sou bom, ou se eu não sou, ou se eu sou ruim, eu sou malvado, ou se eu sou bom no que eu faço, na minha carreira, no meu trabalho. Né? O outro está sempre me avaliando. Quer dizer, esse outro sou eu. O Lacan já dizia que eu e o outro é a mesma coisa. Ele já dizia isso. Né? É a constituição do imaginário. É o eixo a linha do eu e do outro. Né? Lá na primeira formulação do esquema lambda, que aqui, né, assim, cabe às pessoas aí se aprofundarem nisso, mas o eu é um outro. Então, a sensação de estar sendo julgado pelo outro é o próprio eu, né, massacrado pelo supereu, pela autoobservação. E essa autoobservação, ela parte de uma força pulsional, que é a força do olhar, que é a pulsão escópica, de estar sendo observado, de estar sendo visto. Isso aparece na psicose de uma maneira direta, como se houvesse, na realidade, um olho contra o sujeito. Na neurose, isso aparece de maneira internalizada, escamoteada, o sujeito reconhece que isso pode ser dele, não, realmente o outro pode estar me julgando, me avaliando, vendo se eu sou... Né, eu tenho que ser melhor, tenho que ser melhor, tenho que ser melhor, tenho que suprir as expectativas do outro, ou então, na histeria, né, na medida em que eu não alcanço o ideal, o que o histérico faz? A histérica, né, acusa o outro, né, de que o outro é incapaz de funcionar como o próprio ideal do eu. Né? Então, é o outro que é o culpado, no caso aí. Né? Enquanto na neurose obsessiva, o sujeito vai estar sempre tendo a sensação de que está sendo avaliado pelo outro e tudo. Então, essas questões, entender o supereu é entender a partir de uma perspectiva pulsional, que, obviamente, vai se alimentar, vai se atrelar às morais sociais. Né? O próprio ideal do eu vai se alimentar dos valores sociais, dos valores culturais, dos valores religiosos, dos valores políticos, dos valores e por aí, das identidades. Né? Isso aqui é uma questão de recuperação da identidade primária do narcisismo. Impossível. Né? A própria lógica da fala, isso Lacan demonstra várias vezes, a própria lógica da linguagem impede que a identidade seja, vamos dizer assim, encontrada no sentido de uma determinação final do eu, né? do que eu seja, o meu ser. Né?
A própria linguagem não pede isso. E a análise vai levar o sujeito a lidar com isso de uma outra forma, que não seja, né, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, fantasma ali acossando o sujeito, né, e o superior massacrando o sujeito em função do ser. Tem que ser, tem que agir, tem que fazer, tem que chegar ao ideal. Né? Então, essa força superegóica, resíduo pulsional, vai se alimentar dos valores sociais, dos valores religiosos, culturais, políticos e tudo mais, vai se alimentar disso para massacrar o sujeito. Mas é bom que se entenda que isso que vem de fora, entre aspas, fora, né, é um alimento, não é uma determinação primária. Né? A psicanálise vai trabalhar nessa linha não porque quer, não porque acha que é melhor, é porque isso está na clínica, isso aparece na clínica. O que é primário em termos de um automassacre não veio de fora. Isso tem a ver com a formação do meu próprio ideal. Então, isso não veio de fora. Né? Eu tenho a sensação de que esses ideais, né, quer dizer, muitos dos ideais que vêm de fora, entre aspas, constituem o ideal do eu. Mas o ideal do eu ele vai, na base, estar amarrado ao narcisismo e às necessidades de amor, de ser amado, de não perder o amor do outro, e por aí vai. Então, muitas coisas, muitas consequências existem a partir dessa lógica, isso, eu e supereu, né? Enquanto isso vai dizer, através dos sintomas, dos atos falhos, o supereu vai obrigar no sentido de abolir isso que me acossa enquanto pulsão. Quer dizer, são essas dinâmicas aí, são essas forças que vão dinamizar os 3 registros que Freud vai falar na segunda tópica, isso, eu e supereu. Para concluir, abrindo, né, como eu sempre coloco, abrindo mais do que fechando, a gente não faz uma o Freud não faz equivalência entre inconsciente, pré-consciente e consciente da primeira tópica e isso e eu superior da segunda tópica. Não. Então vamos tentar colocar de maneira sucinta aqui. O isso, o id, lá chamado pela escola inglesa de id, mas o isso, né, que o Lacan vai chamar a atenção das S, o isso é uma força fundamentalmente inconsciente. Né? Inconsciente. E não apesar de ser fundamentalmente inconsciente, não se confunde com o conceito de inconsciente. Então, né, uma coisa é o isso, são as forças da pulsão, outra coisa é o trabalho do inconsciente que vai organizar o sintoma, que vai organizar o sonho, que vai organizar o ato falho, que vai organizar o delírio psicótico. Isso é o trabalho do inconsciente. Então, isso é inconsciente no fundamento, tá? Fundamentalmente inconsciente. Eu não é o eu, né? Não é só consciente ou pré-consciente. Existe alguma coisa do eu que é inconsciente. Então, o inconsciente não é só o recalcado. O inconsciente não é só esse trabalho. Tem alguma coisa do eu que é inconsciente também. Uma parte do eu, a gente pode dizer, né? Um fragmento do eu é inconsciente, enquanto que outro fragmento do eu é consciente. Eu sei que eu estou aqui, né? Eu tenho a consciência ou a pré-consciência da minha tentativa de unidade, tudo. Né? Então, mas tem alguma coisa do eu que é inconsciente, que é essa constante tentativa de unidade e a resistência e o recalque. Né? São duas forças do eu, né? Que vão emergir aí tentando aplacar o isso. Né? A realidade psíquica sendo aplacada pelo eu aí, que vai resistir e vai recalcar. Nem o recalque do eu, nem a resistência do eu são forças conscientes. Ninguém pensa, vou resistir. Né? Ninguém pensa, estou recalcando uma ideia. Não, isso é inconsciente. A operação de defesa do recalque é uma operação inconsciente. Então, alguma coisa do eu é inconsciente e alguma coisa do eu é pré-consciente consciente. Isso
relacionando a primeira tópica com a segunda. E o supereu? O supereu também é, na sua maior parte, inconsciente. Né? Essas forças de automassacre, né, na maior parte, é inconsciente. Né? O sujeito se pega, né, nessa autoobservação, nessa autorrecriminação, às vezes sem perceber. Né? Essas forças estão ali exigindo, obrigando que o sujeito encontre seu ideal, né? Alcance seu ideal, né? Ou então encontre algum tipo de satisfação, né? Isso é uma outra discussão, né? Lá o superior como imperativo de gozo no Lacan, né? Por que é imperativo de gozo? Aqui a gente já pode tomar o próprio massacre masoquista como um gozo, né? O conceito de gozo em Lacan vai se aproximar muito do masoquismo. Então, tem aí um imperativo de gozo aí, não vou aprofundar nisso, posso fazer uma outra aula sobre isso, mas o sofrimento que o superior imprime ao sujeito é um gozo, é uma experiência de gozo aí, né? Então, a gente pode dizer que o imperativo de gozo já está aí nesse masoquismo moral, por exemplo, nessa relação com o ideal, né? Já tem aí um imperativo de gozo. Claro que isso se amplia, isso não se restringe a isso. O imperativo de gozo se amplia a muitas outras questões que não cabem aqui. Mas, então, esse masoquismo que eu estou falando, que alimenta, né, alimenta a força do superior, quanto mais o eu, né, quanto mais o eu acata as exigências do superior, mais força o superior adquire e mais o sujeito vai ser massacrado pelo próprio superior. Quanto mais faz o que o superior quer, mais o sujeito se massacra. Mais o superior ganha força. Então, isso é uma lógica difícil do neurótico trabalhar, lidar, e na psicose isso vai aparecer de uma determinada maneira também, muito específica, que também é muito difícil de lidar. Por isso, está aí a clínica para trabalhar o sofrimento humano. Então, para concluir, o supereu é uma instância inconsciente. Alguma coisa do supereu, uma parte do supereu é pré-consciente, consciente, né? Às vezes a pessoa, não, eu tenho que melhorar isso, eu sei que eu me cobro muito, né? Ou então eu sei que eu cobro muito do outro, eu e outro é a mesma coisa. Na histeria, né? A histeria que cobra muito do outro, né? Está sempre cobrando, né? Aí recai sobre o próprio eu na medida em que o ideal não é alcançado. Entende? Então vai ficar cobrando. E o neurótico obsessivo tem mais a tendência de cobrar a si mesmo, né? E ter a sensação de estar sendo cobrado pelo outro. Entende? Então é essa coisa, né? Então alguma coisa do superior é consciente, pré-consciente, né? Alguma parte do superior eu tenho consciência de que eu me cobro demais, mas tem alguma coisa ali inconsciente que é muito mais forte, muito mais preponderante, que independente de eu querer, independente de eu dizer assim, não, eu não posso ficar me cobrando, tá lá o superior já imprimindo o seu sadismo e o sujeito já se percebe de novo se cobrando, ou então cobrando do outro, o tempo todo cobrando do outro. Né? Então é isso, gente. Supereu, id e ego. Né? Isso vai dizer e o supereu vai obrigar. Tá? Então, eu acho que podemos concluir aqui. Até a próxima. Né? Vamos fazer outros vídeos aí, outras aulas para o pessoal, né? Quer dizer, especificamente para aqui, é uma aula voltada para a turma de psicologia da UF, mas isso se amplia para quem quiser acompanhar nosso trabalho aqui de transmissão da psicanálise. Tá bom? Até a próxima.